Bom dia a todos que nos assistem, né, nessa quinta-feira santa, um dia muito especial e ainda falar de presença, que é um tema muito potente, eu estou muito honrada. Nós também. Muito obrigado aí mais uma vez por esse bate-papo. Agora, Ana, eu tenho notado, até com o advento do celular também, né, que parece que é um portal, né, que tira a Sim, gente da nossa realidade, da onde a gente está, e põe a gente em outros lugares, em outras conexões. A gente vê nos jantares, né, em família, nas mesas, nos restaurantes, todo mundo ali com seu celular e a pessoa é, parece que está em todo lugar, menos ali naquele presente, né, do momento. sim, sim. Ó, Du, falar de presença, quando a gente fala de presença na psique, não é só estar aqui, né, é estar consciente, conectado e disponível emocionalmente no momento presente. Isso que você traz do celular tira totalmente essa consciência, essa conexão, e estar disponível emocionalmente, por quê? Porque, inclusive, quando você fala isso de restaurante, uma vez um conhecido meu, estava todo mundo na mesa com o celular, ele falou: gente, eu vou fazer um grupo aqui para a gente poder conversar. Então, você nota aí a indisponibilidade emocional das pessoas, né? Então, assim, quando a gente traz a visão da psique, consciência está aqui e agora, né? E a gente precisa entender que o estado de presença ele vai trazer regulação emocional, né, para você, ele vai trazer o contato com sua própria experiência interna, uma capacidade, né, de você responder e não só reagir, porque assim, todo mundo que nos assiste aqui já deve ter acontecido de estar focado em alguma coisa no celular, uma pessoa perguntar e a pessoa responder sem nem saber o que está respondendo, né? E aí você não cria conexões, não cria trocas, e isso vai se tornando cada vez mais superficial, mais solitário e menos presente. Então, a presença, ela se aproxima muito, né, aquilo que a gente falou na semana passada no nosso papo aqui, do conceito de mindfulness, mas a presença ela vai muito além desse conceito. Por quê? Porque ela inclui corpo, ela inclui emoção, ela inclui relação com o outro. E como que as pessoas podem começar a cultivar esse estado de presença? Para quem não conhece muito as técnicas de mindfulness, você tem alguma Sim. sugestão de pequenos exercícios e práticas que a gente pode fazer para a gente começar a se conectar com o momento? Ó, Edu, eu entendo que, assim, eh, a gente pode desenvolver a presença de uma forma prática, treinando a atenção do corpo, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele é a âncora do presente. Então, assim, perceber a respiração. As pessoas hoje não respiram mais com consciência. Respira aquela respiração de cachorrinho, porque está sempre no automático, né? Notar a tensão muscular. O nosso corpo, ele fala. Às vezes, chega um paciente para a gente olha e fala assim, relaxa o ombro. Aí a pessoa fala, não, eu estou relaxada. Quando a gente vai e coloca a pessoa relaxada, a pessoa naquela sensação de relaxamento, é que ela cai na real, que ela estava o tempo todo tensionada, né? Sentir o contato com o ambiente. Então, a presença, ela começa pelo corpo, ela não começa pela mente, né? No dia a dia, nessa loucura que a gente vive, é importante a gente ter micropausas ao longo do dia. Por exemplo, parar um minuto, respirar, né? Se perguntar o que eu estou sentindo agora, se acolher, né? Isso pode parecer uma bobagem, mas traz grandes impactos, gera muito impacto na nossa vida, no somatório de tudo. Então, uma outra dica que eu posso dar para vocês é nomear emoções, né? Você está se sentindo ansioso, você olha para você e fala: eu estou ansiosa, eu estou frustrada. Isso vai ativar a regulação emocional e vai trazer menos reatividade para você. O mais importante, né, disso tudo é a gente sair do automático, né? Comer prestando atenção, a gente ouvir alguém sem pensar na resposta, imergir, né, naquilo que você está ouvindo, fazer uma coisa de cada vez, trabalhar os pensamentos quando isso for necessário. Se a mente puxa muito, né? Questiona, é aquela mente questionadora
que questiona pensamentos, trazer de volta para o agora. E a gente consegue fazer isso, Du, por quê? Porque a gente consegue treinar a nossa mente para voltar para si, para voltar para dentro. No início é desafiador, é como um exercício físico quando você começa. Você fica todo dolorido, você se sente sem energia, quer procrastinar, mas depois você começa a treinar o seu cérebro e aquilo se torna um automático positivo. Vir alguém sem pensar na resposta é também algo desafiador, porque parece que o tempo Muito, todo a gente está meio na defensiva, né? Alguém muito, vai muito. falar algo, a gente já está ali buscando, né, prever o que vai ser dito, para a gente já pensar o que a gente vai responder, né? Para poder se Exatamente. proteger, proteger nossos ideais. Também é um princípio de ansiedade, né? Com certeza, com certeza. A ansiedade ela está muito aí nesse meio, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a viver sempre pensando no futuro, né? A gente ou está preso ao passado, no piloto automático, ou a gente está preso no futuro, né? Que é essa ansiedade. Então, assim, a ausência de presença, geralmente, as pessoas confundem com falta de foco. Não é, é uma proteção psíquica. Então, assim, gera ansiedade, né? É uma ansiedade, porque a mente vive no futuro, traz uma antecipação constante, dificuldade de ancorar no agora, né? E aí vem o efeito cascata, que aí vem a ruminação. A mente fica presa no passado, revisitando erros, culpas, arrependimentos. Aí vem, nesse efeito cascata, ansiedade, ruminação, traz um mecanismo de defesa, que é evitar sentir, né? Distração excessiva, uma racionalização, traz uma desconexão emocional. Com isso, gera uma sobrecarga e hiperestimulação, né? Por quê? Porque a pessoa está ansiosa, ela deixa para depois o que ela tem que fazer de importante, e aí ela vai para o excesso de telas, passando, né? Que aí gera um excesso de informações, e aí começa a juntar as tarefas que ela tinha de fazer e não fez porque ela está naquele cérebro no modo automático. Então, assim, isso tudo pode trazer para vocês histórias emocionais mal resolvidas, que não são resolvidas. E aí gera traumas, né, vínculos inseguros, dificuldade de permanecer no presente, porque o presente ativa a dor. Por quê? Porque a pessoa vai deixando para depois o que é importante, inclusive se deixando para depois por causa desses mecanismos de defesa que ela acaba indo, né? Um exemplo claro, por exemplo, do uma pessoa que ela tem compulsão alimentar e ela já come, né, de forma desordenada, ela está naquele processo de ansiedade, por quê? Porque ela não está vivendo a presença, porque ela não buscou um processo terapêutico para entender por que que ela vive, né, sempre no futuro com aquela ansiedade. Aí traz os gatilhos emocionais, ela olha para si, ela já não está feliz com o que ela vê, aí ela come mais. Você vê que é, ó, um efeito cascata de tudo que ela está sentindo, de tudo que ela está vivendo. Então, a gente precisa estar conectado na presença para a gente entender por que, que eu estou comendo isso agora, se eu não estou com fome. Aí você vai trazendo para a consciência aquilo que está no inconsciente que está gerindo a sua vida. Dar uma voltinha sem o celular de vez em quando também é bom para a gente conseguir. É quase impossível, né? Porque as pessoas ficam Sim, muito preocupadas, até porque às vezes o cartão está no celular, né? O cartão digital, é uma série de coisas, documento, né? Às vezes as pessoas sim. deixam só o digital. Mas de vez em quando é bom, nem que seja uma voltinha com os cachorros na rua e desligar um pouco do celular para poder prestar atenção no ambiente, no lugar, né, nas pessoas, naquilo que está sendo feito? Sim, Du, é muito importante em todas as vertentes, não só no estado de presença, mas não é mágica, né? Vai ajudar você, por quê? Porque remove um dos maiores distratores de atenção do mundo moderno, né, que é o celular. O celular ele funciona como um atalho constante de fuga, né? Por quê? Porque
eu não sei se você já ouviu falar, e as pessoas que estão nos assistindo, que hoje ninguém sabe viver com o tédio, né. Por quê? Porque o celular ele está evitando o contato com o tédio, ele evita o contato com as emoções, ele fragmenta a atenção o tempo todo. Então você quando você sai com ele, algo importante acontece, você não tem para onde escapar, entende? Então, aí fica naturalmente, você vai começar a perceber o ambiente, você vai entrar mais em contato com o seu corpo, você vai observar o que você está fazendo, como você está agindo, como você está respirando, seus pensamentos, suas emoções, e você acaba desacelerando o ritmo interno. Então, o que isso costuma acontecer na prática, Du? Nos primeiros minutos, a pessoa vai se sentir inquieta, ela vai ter vontade de pegar no celular, ela vai ter aqueles espasmos de tipo tocar para ver achando que esqueceu, ela vai ter a sensação de falta de algo. Mas passando um tempo, ela vai ter desenvolver, né, mais observação, mais conexão com o momento, vai ter mais clareza mental. E isso é literalmente o cérebro saindo do modo automático. Muito legal. Então precisamos nos policiar, né, para a gente conseguir estar presente, né, em tudo. Você Sim. deu aquele exemplo, né, de às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa no celular, e você pergunta algo, a pessoa responde qualquer coisa. Isso já aconteceu muitas vezes até com a gente, né? Essa Sim, armadilha de você estar olhando no celular, alguém te pergunta algo, às vezes você não consegue nem disfarçar o que você estava falando mesmo, né? A sim, gente acaba perguntando. E aí, na verdade, pode soar também, né, como uma falta de respeito, mesmo que essa não seja a intenção, né, com quem está ali do nosso sim. lado, falando, conversando, né, tempo que a gente perde, né, diálogos que são menos produtivos, as consequências são muitas, né? Muitas, muitas, Du. Muitas, por quê? Porque você, quando você responde sem saber o que você disse, não soa só como falta de educação, falta de atenção, né. Na maioria das vezes, isso mostra o quanto a sua atenção está fragmentada, está dividido entre o celular, que está trazendo um autoestímulo de recompensa rápida, e a conversa, que é mais lenta e existe presença. E o que a gente traz como resultado disso? Uma resposta automática, sem realmente processar a informação. E isso acontece muito no mundo de hoje, né? Por quê? Porque esse celular, ele ativa circuito de recompensa, que é a dopamina, então ele puxa mais a atenção do ambiente, ele se torna mais interessante e ele acaba treinando o cérebro para as respostas rápidas e superficiais. E assim ele vai reduzir a capacidade de uma escuta profunda, né? A pessoa, aquela história do que a pessoa ouve, mas não escuta, é isso que acontece. Ana, quais que podem ser as consequências positivas, para ficar bem Sim, claro para o pessoal, da gente viver com presença? Quando a gente está mais atento às coisas que são ditas, que são faladas, quando a gente está mais ligado no ambiente, quando a gente está não só de corpo, mas também de mente presente, o que sim. tudo isso pode trazer de bom para a gente? Ó, na verdade, do viver com presença não é só ficar mais calmo, é uma mudança de paradigma na forma como a pessoa experimenta a sua própria vida. Então a pessoa ela vai começar a viver com mais clareza mental, né, porque quando a gente está presente, a gente pensa mais organizado, a gente toma as decisões com mais consciência, vai reduzir a sua impulsividade para você que é impulsivo, né, e que age muitas vezes, se arrepende da impulsividade. Então, saindo do modo automático, você passa a ter escolhas melhores para a sua vida. Vai ter, com certeza, uma melhor regulação emocional, né. Por quê? Porque você vai perceber melhor as emoções antes que ela transborde. Então, você vai responder ao invés de reagir, vai reduzir, ter o benefício da redução de irritação, de culpa pós-reação, de ansiedade. Você vai
conseguir nutrir e se conectar com relações mais profundas. Por quê? Porque você vai mostrar, e nós somos feitos de energia, que naquele diálogo você está escutando de verdade, você está presente ali, você está se conectando emocionalmente. Então, isso você vai trazer para o outro uma validação dele, né? E isso vai gerar na outra pessoa mais vínculo, mais confiança, e certamente vai diminuir os conflitos. E como a gente falou muito de ansiedade, né? A ansiedade quer viver no futuro, a presença traz você de volta para o agora, o que está acontecendo agora. Então, você vai ter menos antecipação e mais sensação de controle interno para a sua vida. Muito bom, os benefícios são diversos. Agora, Muito. sobre o mindfulness, é uma técnica, então, para quem não conhece, que pode ajudar a pessoa a treinar mais, né, essa possibilidade de estar Sim. presente, né, através de vários exercícios, é isso? O mindfulness é fantástico, né? Ele traz, só para explicar um pouquinho do o mindfulness, ele traz a capacidade de prestar atenção no momento presente, mas ele é importante porque ele nos ensina a prestar atenção no momento presente de forma intencional, com intenção, mas sem julgamento. Então, você vai notar que o que está acontecendo agora na sua vida, sem tentar evitar, sem tentar controlar ou julgar imediatamente, né? E ele vai ajudar, ele vai treinar sua atenção, né? Ele é literalmente um treino de foco, aquele treino que você vai perceber que quando a mente se distrai, ele vai trazer de volta para o momento presente. E você aprende a fazer isso de uma forma que vai ficando cada vez mais leve. Então, isso vai fortalecer a musculatura da presença, vai reduzir o seu piloto automático, né? Que isso o mundo está muito necessitado do porque está todo mundo aí agindo sem perceber, na impulsividade, então vai criar um espaço entre estímulo e resposta, e aí vai surgir uma escolha e não algo automático, né? Vai aumentar a consciência emocional, traz uma diminuição muito grande da reatividade. Por quê? Porque você aprende a observar, respirar e responder com consciência. Então, vai aproximar você da experiência real da vida. Comer com atenção, que é o mindful eating, ouvir alguém de verdade, sentir o corpo, são coisas simples, né? Que se você conversar com alguém da antiguidade, onde não tinham tantos distratores, são simples da vida, mas que estão deixando de estar vivas em nossas vidas com esse ritmo frenético e tanta coisa, né? Tanto estímulo que vem sendo trazido para as nossas vidas. Que legal. Eu não tinha ouvido falar ainda nesse termo, mind eating, comer com atenção. Mindful eating. Mindful eating. É. Explica um pouquinho para a galera, porque a gente também come muito no automático, às vezes a gente engole, Sim. né, a comida, a gente nem saboreia. Olha, do mindful eating nada mais é do que é, comer com atenção plena, consciência e ter conexão com o corpo, ou seja, perceber o sabor, a Uhum. textura, o cheiro, né? Notais os sinais de tô com fome ou é só minha ansiedade, estou saciado ou estou comendo só por gula? Está presente na refeição. Por isso que a gente pede para não fazer refeição com o celular. Por quê? Porque isso traz distração e você acaba comendo muito mais do que o que você precisa. Entendeu? Vamos então começar a pôr em prática, gente. Agora, uma coisa também que eu não posso deixar de falar é que a Ana conduz palestras, mentorias, ela pode ir na sua empresa, ela pode conversar com um grupo de colaboradores, de repente, que não esteja conseguindo colocar seu potencial máximo ali em cena. Ela pode ajudar você, mulher, que está passando por alguma fase de transição na vida, inclusive profissional, através de sessões terapêuticas
que podem ser feitas presencialmente, podem ser feitas em grupo, podem ser feitas de modo online. Tem uma gama de possibilidades, né, Ana? Tem sim, tem sim. A gente faz mentorias, treinamentos, palestras, atendimento individual, atendimento em grupo, presencial ou online. Então, a gente está aqui sempre buscando aprender mais, para estar trazendo mais qualidade nos atendimentos, para estar tentando abranger, né, o máximo de conexões com essas pessoas. Então, eu estou à disposição. Quem tiver interesse pode falar no meu Instagram que a gente responde. É isso aí. Então, para você que está acompanhando aqui pelo Bom Astral na Astral TV e você que está acompanhando pela Vibe Mundial, no horário da Ana, que eu invadi aqui para a gente bater um papinho, né, sobre esse trabalho tão bacana que ela faz, né, de trazer consciência, trazer luz a temas que podem contribuir muito com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida. Então, para você que está ouvindo pelo rádio, você que está vendo pela TV, anote aí o Instagram dela, que é o @oficial Ana Chaves, tá? Oficial Ana Chaves. Siga, tem cortes, tem muitas dicas interessantes. E Ana, para quem quiser conversar de repente com você, com a equipe, marcar um horário, tem um WhatsApp que você possa passar? Tem 71 DDD 99948 8698. A gente vai repetir para você que está no rádio, 71 é Bahia, né? Isso, isso. Tá, qual que é o número? 9. 9948 8698. Perfeito, 999. 48 8698. Pode falar que Perfeito. minha equipe responde o mais breve possível. Ana, muito obrigado por esse bate-papo, por todas essas dicas. Eu acho que daqui para o nosso próximo encontro, nossa próxima conversa, né, semana que vem, eu acho que a gente podia, todo mundo que está aí assistindo, que está ouvindo pelo rádio, se condicionar a tentar estar mais Isso, presente nas coisas, nas conversas, no momento de se alimentar, no momento que alguém vem falar com você, né? E a gente se policiar para a gente não ficar dividindo a nossa atenção, né? Seja per com o celular ou com pensamentos que invadem a nossa mente o tempo todo, né? E às vezes nos fazem aí refém. exatamente, a gente precisa estar sempre vigilante, porque dá para você se, treinar, né, para viver com mais presença, e certamente você só vai colher benefícios de fazer esse treinamento que no início é desafiador, mas depois dá muito certo. É um policiamento constante, né, que a gente tem É, que fazer. é. São escolhas Uhum. a gente Muito fazer obrigado. escolhas diárias, né. É a sensação que dá é que o tempo inteiro é como se fosse assim no computador, quando vai abrindo aqueles pop-ups, né, do nada, Sim, você tá ali vendo um site, abre aquela caixinha, gente, tentando tirar a sua atenção para outra coisa. E naquele momento exatamente. a gente faz uma escolha, né? Ou a gente fecha a caixinha e continua olhando para aquilo que a gente estava vendo, ou a gente tira a atenção do que a gente estava vendo e vai ali para a caixinha. A mesma coisa acontece o tempo todo com as redes sociais, né? O Isso, algoritmo ele vai entendendo aquilo que a gente gosta, vai mandando coisas, aí a gente fica em dúvida, indeciso, deixa de fazer o que estava fazendo, perde o foco e vai para outra coisa. Esses são momentos, né, ligados já à modernidade, à tecnologia, mas que também testam a gente em relação à questão da atenção, né? exatamente. É você fazer tudo com atenção plena do que você está fazendo, e se vierem distratores, você pensa: "Não, eu estou fazendo isso aqui agora". Por quê? Porque a gente está vivendo tão no automático do que, por exemplo, garrafinha de água. Não é incomum você estar nos lugares e as pessoas esquecerem a garrafinha de água. Por quê? Porque está fazendo tudo no automático, não bebe água com consciência, não está conversando com consciência, não está nem naquele ambiente com consciência, porque já está pensando na próxima coisa que vai acontecer, na próxima agenda que tem que cumprir. Então, assim, a gente precisa estar o tempo todo olhando para a gente e consciente de que tudo dá tempo, dá para fazer tudo. Quando você organiza o seu tempo, que você vive com presença, com atenção, você é muito mais efetivo em tudo do que você faz, do que quando você faz tudo ao mesmo tempo e acaba se embolando. Perfeito. Ana, muito obrigado por todas as orientações aí, todas as Obrigada a dicas. vocês. Semana que vem estamos juntos. Tá. Feliz Páscoa para todos.
Para você também, ótimo Tchau, feriado. tchau. Tchau, tchau. Galera, e você que está aqui ouvindo pelo rádio, continuem ligadinhos na nossa programação.